dia, galerinha. Boa tarde, galerinha. Boa noite, galerinha. Boa madrugada, né? Seja manhã, tarde, noite ou madrugada. Esse que vos fala é o professor Wilkin, você já me conhece. Para quem não me conhece, estou me apresentando agora, ó. Eu, o Wilkin, beleza? Hoje o nosso objetivo é falar acerca de sintaxe, tá bom? E a gente começa o pensamento de sintaxe em cima da classe gramatical. Toda classe gramatical, ela exerce uma função sintática, tá bom? E aí a gente tem uma outra abordagem. Agora, quando a gente fala de sintaxe, a gente tem que trabalhar o seguinte conceito, tá bom? O conceito de análise sintática, que é descrito através da estrutura do período das orações, que decompõe o período em suas orações. E cada oração é em seus elementos, ou chamado de termos, identificando as suas funções em jogo. Essa remissão aqui é de Celso Pedro Luft, como eu coloquei aqui. Então, devemos dar essa conjectura a Celso Pedro Luft. Tudo bem? Tranquilo? Então, esse é o conceito dele. E aí, que é corroborado por muitos e muitos professores e outros gramáticos. Quando você pensa em sintaxe, você tem que pensar na fragmentação. Primeira coisa, a fragmentação de uma frase. O que é uma frase, Wilkin? O que é uma frase, meu aluno? O que é uma frase, minha aluna? Frase é todo... Ó, presta atenção, hein? Todo o enunciado de sentido completo. Como assim? É qualquer vocábulo que você expressa com sentido completo. Pode ser um só vocábulo, pode ser dois ou mais vocábulos, desde que ele tenha sentido completo, ok? Tranquilo? Exemplo. Tá aqui, ó. Will, que eu quero um exemplo. Pode me dar um exemplo? Tá aqui, ó. Como eu sempre falo nas aulas presenciais. Eu só aprendo com exemplo. Então, se você aprende só com exemplo, olha aqui, ó. Quando você diz, ó, silêncio, silêncio. A pessoa que está ouvindo, ela consegue captar a sua informação? Sim. Ok, se ela consegue interpretar a sua informação e ela capta a sua informação de forma simples, direta e objetiva, e ela depreende dessa sua informação, tá? Algo compreensivo. Compreensivo significa que você externou ali uma frase, ok? Porque toda frase, ela tem sentido completo, mas daqui a pouco eu vou te falar o mais importante de tudo. Outro exemplo, ó, anoiteceu, está chovendo, ou digo assim, ó, Marcelo acabou de chegar. A diferença de silêncio, anoiteceu, está chovendo e Marcelo acabou de chegar, existe? Existe. Eu costumo dizer o seguinte, que frase é todo e qualquer vocábulo com sentido completo. Ponto. Beleza. Agora, a frase, ela não necessariamente precisa ter uma oração. Porque se tiver oração, você já não tem que mais dizer que é uma frase. Eu costumo dizer que toda oração é uma frase, mas nem toda frase é uma oração. Qual a diferença entre as duas? Frase não precisa ter verbo. Já a oração precisa ter verbo. Então já começamos a rachar o coco aí, ó. Rachando o coco, vem comigo, de novo. Então isso aqui é uma frase ou uma oração, Wilkin? Silêncio, silêncio é uma frase. Uma frase com valor interjetivo de imperativo, ok? Anoiteceu. Anoiteceu é verbo, ok? Então aqui já é uma frase contendo uma oração. Tranquilo? Está chovendo. Olha aqui, ó, uma locução verbal. Locução verbal com sentido completo. Ok, e Marcelo acabou de chegar. Quando eu digo que Marcelo acabou de chegar, você tem aqui uma oração clássica. Tranquilo. Então todos vocês percebam o seguinte, ó. Dentro desse conjunto, aqui você tem frase e oração. Tudo bem? Tranquilo? Ok. Dando continuidade a esse conceito basilar da sintaxe, que é a separação de frase e oração, a gente parte para o novo slide. Está aqui, ó. Conceito de oração. É a frase construída em torno de um verbo, chamado sintagma verbal, ok? Ou de uma locução verbal. Quando você faz isso, o que você quer, na verdade, afirmar? Você afirma que toda oração tem que ter o quê? Uma classe gramatical chamada frase. Pronto. Então você sempre, quando for em busca de uma classificação de frase e oração, você vai direcionar para uma classe gramatical chamada verbo. Verbo. Acabou. Beleza? Tranquilo? Então, dando continuidade, ó. Quando você diz, fomos ao cinema ontem. Fomos ao cinema ontem. Tem verbo? Tem. Se tem verbo, eu tenho que chamar de oração. Outro exemplo, Wilkin. Eles vão fazer uma viagem. Opa, opa, opa. É uma locução verbal. São dois verbos em que o verbo principal está aqui, ó.
sempre no infinitivo, particípio ou gerúndio, e o verbo auxiliar. Portanto, você tem uma oração. Tranquilo? Beleza? Dando continuidade. Dando continuidade. Tá fluindo, vai fluindo. Quando agora você parte para a divisão de período, você tem lá o período um conceito que é construído por uma ou mais orações. Então você sempre pensa o seguinte, ó, o período ele pode ser construído por uma ou mais orações, tudo bem? Quando você pensa em período, você vai pensar também no conceito de verbo. Se você tem um período simples, você tem um verbo, tudo bem? Tranquilo? Se você tem um período composto, você tem 2 ou mais verbos, ok? Simples ou composto. Você pode ter um período simples formado por uma oração apenas, um verbo, ou um período simples formado por uma locução verbal, que é o exemplo anterior. Eles vão fazer uma viagem, é um período simples, tem uma locução verbal, tá bom? Tem uma locução verbal aqui. Se só tem uma locução verbal, então você só tem um verbo, porque só tem um verbo principal. Tudo bem, meu aluno? Tudo bem, minha aluna? Tranquilo, mancebo? Tranquilo, manceba? Dando continuidade. Vamos que vamos. E já o período composto ele é formado por 2 ou mais verbos. Tudo bem? E aí vamos lá. Quando o período é simples, exemplo, Wilk, me dá um exemplo de período simples. Chamado de período simples, oração o quê? Absoluta. Tranquilo? Isso é lá bem básico, hein? Isso é para você começar a girar a roda. E aí período simples, oração absoluta. Por que é oração absoluta, Wilk? Porque só tem um verbo. Ok? Então vamos lá, ó. Uma oração, um verbo. Então o período é simples, a oração o quê? Absoluta. Os alunos saíram. Tranquilo? Dando continuidade, mais uma. Ó. Período composto. Ah, você já vai falar de oração? Não, não. Eu só estou aqui demonstrando a você a divisão entre frase, oração e período. Só isso, por hora, tá bem? Então vamos lá. Quando é formado por mais de uma oração. Quando eu leio oração, eu leio verbo. Tranquilo? Então vamos lá. Quantos verbos existem aqui, Wilk? Os alunos saíram quando deu o sinal. Cadê os verbos? Saíram, ó. Saíram e deu. Ó. Tranquilo? Então, se você tem 2 verbos, você tem ali um período composto, que aí vem aquela divisão, período composto por coordenação, subordinação, tá bom? E aí você vai fazendo essa subdivisão. Mas por hora, você só tem que saber se o período é simples ou composto. Quando é que o período é simples? Quando tem um verbo. Ou pode ter uma locução verbal. Quando é que o período é composto? Quando tem 2 ou mais verbos. Ou 2 ou mais locuções verbais. Até aí tudo bem? Tranquilo? Ok, ok, ok. Dando continuidade, hein? Ó, vupo, 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 girando a máquina. E aí começa a brincadeira. Wilk, quando a gente pensa em conceituar uma oração, você tem lá os termos essenciais, os termos integrantes e os termos acessórios, tudo bem? Tranquilo? Então, o que é essencial na língua portuguesa? É como se você pensasse assim, ó, o que uma oração precisa de ter para ela ter sentido? Tá bom? Então, estamos falando de oração. Então, se tem oração, tem que ter o quê? Verbo. Se tem verbo, eu tenho que identificar um cara chamado sujeito. Então, eu parto lá logo daí, ó. Partindo desse princípio, ó. Para você ter um termo essencial, você tem que ter uma coisa chamada sujeito e a outra predicado. Começa a guerra, hein? Então, vamos lá. Termos essenciais da oração, sujeito e predicado. E aí começam as classificações. Tá bom? É daí que a gente começa a falar de sintaxe. A sintaxe ela tem uma reunião de classes gramaticais dentro de um conjunto oracional, tá? Em que cada classe gramatical ali vai exercer uma função. Tudo bem? E essa função é subdividida em função essencial, função integrante ou função o quê? Acessória. Maneiro, né? Então, assim, você tem uma raiz. Qual é a raiz? Classe gramatical. A classe gramatical, quando ela tem verbo, quando tem formação verbal, então você já chama de oração. Tudo bem? Classe gramatical, que você tem sentido completo, você chama de quê? Frase. Tem sentido completo, então é uma frase. Uma palavrinha qualquer que tenha sentido completo. Se você tem ali uma palavrinha com sentido completo e introduzir uma classe gramatical chamada verbo, você já tem que chamar de oração. E as orações, elas são subdivididas em quê? Em oração, que você trabalha o conceito de simples, ok? Chamado de período simples. E o período o quê? Composto.
Aí esse período composto ou simples vai determinar a relação que existe. Tudo bem? Um período simples, oração absoluta, porque só tem um verbo, é o resumo. Então vamos lá, período composto ele é formado por 2 ou mais verbos, ou 2 ou mais locuções verbais. Beleza? Depois disso aí, conceituamos. Agora, dentro de um conjunto oracional, quando você tem um conjunto oracional, você vai pensar assim, ó, eu tenho uma oração. O que é essencial dentro de uma oração? Encontrar o verbo. Se eu encontro o verbo, eu encontro também automaticamente o sujeito e o predicado. O que não pode faltar dentro de uma oração? O verbo, porque para ser chamado de oração tem que ter verbo, tá bom? E associado a esse verbo, você já tem que conceituar quem é o sujeito desse verbo, tudo bem? E aí você trabalha os termos essenciais. Os termos essenciais são 2, sujeito e predicado. Resumo de tudo que eu falei, tá bom? Então, os termos essenciais, quando você encontrar uma oração, esses termos serão classificados como sujeito e predicado. Até aqui, tranquilo? Suave na nave? Seguindo o fluxo. Vamos lá.